Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso encontro. Nós estamos aqui na Casa Reencontro, no nosso trabalho, agora nos estudos da série Psicológicas. No nosso encontro anterior, nós estivemos falando um pouquinho das personalidades nas vidas conhecidas da benfeitora. Temos uma passada rápida para que tivesse uma noção desta personalidade tão importante da nossa humanidade. E hoje nós vamos dar a sequência neste nosso encontro, nesses nossos estudos, né? E vamos partindo para falar um pouquinho sobre uma psicologia com alma da nossa querida benfeitora. Então, o que a benfeitora nos traz é que a tarefa da psicologia espírita é tornar-se ponte entre os notáveis contributos dos estudos ancestrais, dos eminentes psicólogos, com o pensamento espiritista, que ilumina os desvãos, os abismos do inconsciente individual e do coletivo, também dos arquétipos, dos impulsos, das tendências, os conflitos e tormentos, também as aspirações de beleza, de ideal, da busca da plenitude, como decorrência dos logros íntimos de cada ser, na sua larga escalada reencarnacionista. O que a benfeitora quer dizer com isso? É fazer uma ponte entre os estudos do Espiritismo, estudo que traz um conteúdo do ser integral, do ser imortal, de todas as nossas reencarnações, do inconsciente, do consciente, de tudo aquilo que está intrínseco em cada um de nós, trazendo todas as informações de todas as nossas reencarnações. Então, nós vamos dando entrada em tudo isso, e lembrando que a Joana, ela traz para todos nós a oportunidade também de quem quiser ler esses livros da série psicológica dela. Esses livros foram preparados pela benfeitora a partir de 1989, mais ou menos. Ela deu início, né? E o Divaldo percebeu que a sua psicografia era transmitida de uma maneira mais psicológica. Lembrando que a benfeitora Joana já escreveu, através da psicologia do Di, mais de 70 livros, né? E esses 16 são psicológicos. E quem tiver interesse em aprofundar, todo esse nosso estudo, ele foi preparado e baseado, tirando partes desses livros. É muito interessante, traz um amplo conhecimento. Mas quando a gente faz essa preparação inicial, fica muito mais fácil o entendimento da leitura destes livros. Então, o primeiro livro que ela lançou foi Jesus e a Atualidade. O segundo, Homem Integral. O terceiro, Plenitude. O quarto, Momentos de Saúde e de Consciência. O quinto, O Ser Integral. O sexto livro, Autodescobrimento, uma busca interior. O 7, Desperte e seja feliz. O 8º, Vida, desafios e soluções. O 9º, Amor imbatível, amor. O 10º, O despertar do espírito. O 11º, Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda. 12º, Triunfo pessoal. 13º, Conflitos existenciais. 14º, Encontro com a paz e a saúde. 15º, Em busca da verdade. E 16º, Psicologia da gratidão. Aqui a gente vai ter todo o arcabouço deste estudo da nossa querida e amada Joana. Então, falando um pouquinho desta parceria, né? Porque, para quem não sabe, o Espiritismo, ele se baseia num tripé: ciência, filosofia e religião. Então, trazendo por base isto, nós vamos entender que o Espiritismo e a ciência se completam reciprocamente. A ciência sem o Espiritismo acha-se impossibilitada de explicar certos fenômenos
só pelas leis da matéria. E o espiritismo sem a ciência ficaria sem um apoio e a comprovação. Então, veja, o espiritismo traz todo esse conteúdo, todo esse arcabouço de um ser mais profundo. E a ciência vai explicando. Ao longo da evolução do tempo, da passada do tempo, vai ficando tudo claro através da ciência que comprova tudo que o Espiritismo traz, né? Deste arcabouço de tudo aquilo que faz parte do ser imortal. A psicologia, que inicialmente se confundia com a estrutura filosófica, de passo a passo libertou-se do seu jugo e, buscando estudar a psique, alcançou na atualidade expressão de relevo para a compreensão do homem, dos seus problemas e dos seus desafios psicológicos. Veja, antigamente a gente falava em filosofia e hoje psicologia, que é esse estudo da alma, esse estudo do ser profundo. Então, nesse estudo, o homem pode conhecer tudo aquilo que acontece com ele, todos os seus desafios, todos os seus problemas emocionais, mentais, tudo aquilo que ele sofre na sua vivência e não compreende. Então, nessa introdução, a Joana vai trazer que ela trabalha muito em cima dos estudos dos psicólogos, de todos os psicólogos, de Freud, de vários outros, mas principalmente de Carl Gustav Jung. E vai trazermos esse estudo, os conceitos do inconsciente, assim nós vamos compreender esses conceitos do psique, que é de fato tudo que reside em nós. Lembrando que Freud já trazia o inconsciente, né? Ele descobriu nos seus estudos, na psicanálise, de que o homem não era uma folha em branco. E o Jung, ele aprofundou muito mais esses estudos. E ele trouxe um arcabouço muito maior destes conhecimentos para todos nós. Por isso que a Joana traz muito dentro de todos os seus livros, de tudo aquilo que ela trouxe para nós, muitas ideias embasadas em Carl Gustav Jung. Esta é a proposta: ampliar o olhar e perceber o ser que somos, perceber toda a riqueza do nosso mundo interno, despertar em nós aquilo que nascemos para ser. Porque a gente não sabe, a gente pensa que veio aqui a passeio. Não viemos, né, gente? É brincadeira. A gente não veio aqui por um acaso. A gente veio aqui por uma necessidade espiritual, porque pedimos para renascer, para poder ressignificar tudo aquilo que a gente já viveu antes, para poder mudar os nossos arquétipos, as nossas vivências, para trazer o novo, para trazer uma beleza maior para o nosso ser interior, porque nós estamos vivendo na Terra um momento de transição do planeta, onde é necessário que tenhamos um conhecimento muito mais profundo de tudo aquilo que abarcamos no nosso inconsciente. Então, veja, as bases psicológicas de Joana. A psicologia apresentada por Joana tem como base os princípios fundamentais da doutrina espírita: a crença em Deus, na imortalidade da alma, na comunicabilidade dos espíritos, na reencarnação, na pluralidade dos mundos habitados, e a partir daí ela estabelece a ponte com os pensamentos das diversas correntes psicológicas. Então, veja, para que você entenda todo esse estudo da Joana, precisamos entender as bases fundamentais, que é crer em Deus, nesta fonte criadora de todas as coisas, e ressignificar esse Deus que a gente acredita, né? Porque muito foi passado no nosso passado, e nós temos intrínseco em nosso ser, nesses arquétipos das nossas vivências, encarnações anteriores, de um Deus punitivo, de um Deus que se vinga, né?
de um Deus vingança, e não é nada disso, Deus é amor. Então nós precisamos primeiro acreditar, Deus, nesta energia, nesta luz, nesse Deus amor. Segundo, que somos espíritos imortais, ou seja, nós, quando desencarnarmos, não tem um determinismo, acabou tudo, chegou ao ponto final. Não existe isso. Nós iremos continuar a nossa verdadeira vida na vida espiritual, na erraticidade, nas cidades espirituais. Mas nós estamos aqui em uma encarnação, onde nós não estamos de posse de tudo aquilo que está no nosso arcabouço, no nosso inconsciente profundo, ou seja, no espírito imortal que somos, né? A outra base fundamental é na comunicabilidade com os espíritos, porque veja, lá atrás, quando começou-se a codificação, nós tínhamos as irmãs Fox, as manifestações físicas, tudo aquilo que eram os espíritos através da manifestação mais densa, de batidas, de mesas girantes e todos aqueles estudos que foram realizados por Kardec na França, onde deu início a tudo isso, a toda essa comunicabilidade. Eram os espíritos querendo mostrar, nós estamos aqui, nós estamos comunicando com vocês. E era de uma maneira mais ostensiva. Hoje não, hoje é de uma maneira mais sutil, mas ainda continua. Ou seja, eles nos intuem, eles estão conosco o tempo todo, mas nós precisamos desse entendimento, até para podermos separar o que é uma inspiração do bem e aquela que não é, que é um espírito mais denso, que tenta influenciar na nossa vida. Então, é necessário que entendamos essa comunicabilidade com os espíritos. Precisamos também aceitar e acreditar na reencarnação. Não nascemos numa vida só. Nós temos várias vidas. Em cada uma delas, nós vamos nos aperfeiçoando, porque o espírito não regride, não evolui, né? Ele pode até ficar estacionado, mas ele está sempre e estará sempre evoluindo, né? De uma maneira mais ampla. Outra coisa importante é acreditar na pluralidade dos mundos habitados, ou seja, é só a Terra, né, gente? Só no nosso braço de Órion, aqui na nossa constelação, nós temos vários planetas deste lindo Sol que nos ilumina. Imagina quantos sóis, quantas estrelas, quantos planetas. E nós devemos entender que um planeta, ele passa por 5 estágios de evolução. E nós estamos adentrando agora no terceiro. Nós já passamos por planeta primitivo, estamos no provas e expiações, estaremos entrando agora na regeneração, e depois nós iremos entrar em mundos felizes e depois celestiais, né? Nós somos na terceira dimensão. Quando estivermos lá num estágio mais avançado um pouquinho da regeneração, nós estaremos ainda entrando na quinta dimensão, numa dimensão maior. Então, veja, é todo um processo, e todos os planetas evoluem, todos os seres evoluem, não só o ser huminal, mas os animais, a natureza, tudo segue a uma ordem divina, tudo está dentro de um todo, que é o quê? Fazer com que os seres, como diz a Joana, nós vivemos dos animais para seguir até os anjos e os arcanjos neste processo primitivo, e vamos avançando, 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 sempre num despertar de consciência incessante, que faz parte. E aí, através dessas correntes dos pensamentos dos estudiosos, né, da psicologia do ser, ela traz um embasamento para o espírito imortal. E, para isso, ela traz também, dentro dessas bases psicológicas, o aprendizado, né? Aprender a se conhecer. No processo de autodescobrimento, precisamos aprender a nos conhecer. Durante um tempo, nesses estudos, iremos nos conhecer, nos descobrir,
aprofundarmos neste processo, porque a gente ainda não se conhece em profundidade. A gente ainda tem as lentes muito limitadas. Nós precisamos aprofundar este nosso olhar para o mais amplo, trazendo um olhar diferente para a nossa vida, no aqui e agora. Então, aprendendo a se conhecer. Vamos falar um pouquinho que no início da jornada ao oráculo de Delfos, antes de obterem suas respostas, os visitantes passavam pelo pórtico de entrada, no qual estava escrito a frase que ficou imortalizada pelo filósofo Sócrates, embora não fosse da sua autoria: conhece a ti mesmo. Então, só lembrando que na antiguidade, lá na antiga Grécia, os homens tinham muito interesse em saber o que ia acontecer da vida, o que eles são, o que eles eram, o que vai acontecer ali na frente comigo. E eles adentravam por este oráculo, por este lugar específico, onde ali existiam as pitonisas e as sacerdotisas, onde era, vamos dizer assim, comparando com os dias atuais, era como se fossem médiums. E eles iriam ir consultar da sua vida. E veja, lá atrás já estava escrito: conhece a ti mesmo. Por isso que Sócrates imortalizou nesta frase uma parte tão profunda, porque sem o autoconhecimento a gente passa uma vida vazia, né? Sem grandes avanços no, nossa, na nossa, no nosso crescimento. E assim nós vamos falando que esse autodescobrimento tem por finalidade conscientizar a pessoa do que necessita, de como realizá-lo e de como dar início à nova fase. Então, o que eu necessito para viver? Mas uma ótica, um olhar mais profundo. Não as necessidades básicas do ego, a necessidade de comer, beber, dormir, fazer sexo, trabalhar, ganhar dinheiro, conquistar, ter o carro tal, o telefone tal. Não, não é isso. O que eu necessito para o meu bem viver? Eu preciso me conhecer. Eu preciso olhar para a minha essência. Eu preciso olhar e ser fiel ao que eu realmente sou. E como buscar este autoconhecimento? E a Joana nos diz: não apenas a identificação das necessidades, mas principalmente da sua realidade emocional, de suas aspirações legítimas e reações diante das ocorrências do cotidiano. Veja, não apenas a necessidade básica do ter, do comer, do beber, do vestir, mas eu preciso ir além, entender o meu campo emocional, porque todas as doenças, ou quase todas, elas se relacionam diretamente com as emoções, que são mal canalizadas e que se transformam em sentimentos que podem ser destrutivos ou positivos, depende do nosso olhar. Então, a importância aí está de conhecer, de entender estas necessidades, principalmente as emocionais. Na meditação, sem vinculação filosófica específica, como forma de criar um hábito saudável, de tornar-se um observador de si mesmo. Não como se isolar do mundo, mas criar condições para que o ego estreite um relacionamento com o inconsciente de forma harmônica, ajustando conteúdos conflitantes e ativar as inúmeras possibilidades que permanecem adormecidas no self. O que vem a dizer isso? Veja, observando a nós mesmos, trazer esse hábito, fazer um olhar lá no cantinho, só conosco, olhar para dentro e não para fora. Ver o que nós pedimos, o que está gritando dentro de mim. O que eu preciso para viver feliz, para viver melhor, para viver de uma maneira mais ampla, entendendo os acontecimentos que me chegam, as dores, as tristezas, aquilo que eu não sei elaborar. Por que tal emoção me afeta?
me desestrutura. Por que tal emoção, por exemplo, um medo, muitas vezes ele está exacerbado em mim e ele toma um potencial muito grande ao ponto de me paralisar? Por quê? Né? O medo existe, claro, faz parte das emoções básicas. Quando estávamos estagiando como centelhas divinas no reino animal, ali já está intrínseco nestes seres, principalmente no animal mamífero, onde é ativado as emoções na psique ali, porque o nosso cérebro límbico é o responsável das nossas emoções. Primeiro se formou em nós o cérebro reptiliano, depois o cérebro límbico e depois o neocórtex, que é o cérebro da razão, do pensamento, onde eu elaboro. O animal não tem isso ainda, mas ele tem emoções. Veja que um animal doméstico nos pirraça, ele faz birra, ele chama atenção, ele ele reage a uma situação. E veja, nesse processo, a gente vê animal que finge de morto quando ele não dá conta da coisa, outro se prepara, o sangue vai para as extremidades, ele se prepara para fugir, não é verdade? E outros ficam paralisados. Então, veja, essas emoções fazem parte do nosso arcabouço. Nós precisamos conhecer. Nós precisamos nos libertar, entender, trazer uma estrutura do caminho do meio, estruturar as nossas emoções, para que elas não nos afetem mais, para que a gente não adoeça, certo? E aí, o que ela quer dizer quando ela diz ativar as possibilidades que estão adormecidas no self? O que é o self? É o dono da psique, é o manda-chuva, ele é o espírito imortal. Então, ali tem muita coisa adormecida e está na sombra, vamos dizer assim, lá na profundidade. Tudo que a humanidade viveu, todas as nossas vidas, tudo isso está ali, as potencialidades de Deus, tudo está ali. Mas nós precisamos entender este processo. Então, o grande desafio do autoconhecimento é o encontro com a sombra, aquela parte negada e desconhecida da personalidade. Veja, todos nós temos sombra. A gente fizer uma analogia, só para entender, se a gente andar, caminhar no sol, a gente vai ver a nossa sombra que ela vai do lado, ela vai na frente, ela vai aqui e ali. No sol do meio-dia, onde está a nossa sombra? Embaixo dos nossos pés. A gente não vê, mas ela está aí. E é assim conosco. A sombra está ali, a gente não vê. E muitos não sabem. Mas é necessário a gente iluminar a nossa sombra, trazer conteúdos dali para a consciência, para que possamos libertar e termos uma vida melhor. Então, veja, tudo que negamos em nós, mas que permanece de uma forma inconsciente, tudo o que não aceitamos, mas que a natureza teima em revelar, mas também as possibilidades, nem sequer imaginadas, que ainda não foram ativadas em nossa personalidade, constitui a nossa sombra. E o desafio não é derrotá-la, mas sim integrá-la, mas integrá-la de uma forma consciente e harmônica em nossa personalidade. Então, veja, quando eu falo de sombra nos estudos, a pessoa assusta, nossa, né? Pensa que a sombra só tem conteúdos negativos, aquilo que nós escondemos, aquilo que a gente não quer que o outro veja, aquelas situações que a gente viveu na infância, em que os pais chamando-nos a atenção, dizia, olha, homem não chora, engole o choro, olha, é assim, é assado, que foi limitando o ser que eu era, que eu sou, que nós somos. Por quê? Porque os nossos pais também não tiveram este conhecimento dos pais, dos avós. Mas nós agora já estamos maduros, prontos, num estágio de evolução em que temos e devemos entender todo este processo. Então, nós deveremos abraçar estes estudos para poder viver melhor com o nosso mesmo.
Então veja, aqui está dizendo, olha, as potencialidades nem sequer imaginada. Lembra quando Jesus nos disse, vós sois deuses, fareis o que eu faço e muito mais. O que ele queria dizer com isso? Que nós temos potencialidades. Igualzinho a dele. Ele não dizia eu e o Pai somos um? Por quê? Porque a potencialidade deste Cristo planetário, desse Jesus, amor, ele entendia Deus em toda a sua grandeza. Tanto que ele é um logos planetário, ele é o nosso governador planetário. Ele comanda a nossa Terra. E nem todos os planetas de prova e expiação têm a oportunidade de ter um Cristo amoroso que reencarna, que encarna, porque o processo evolutivo dele não foi realizado na Terra, né? Ele já passou por tudo que nós estamos passando, mas ele já faz parte de uma esfera crística. E ele veio por amor a todos nós, trazer para nós tudo este novo, este amor, a boa nova, a boa mensagem. Então, as potencialidades que a gente nem sonha, se assombra, porque no self, que é o arquétipo primordial do ser, todas as potencialidades divinas de Deus estão aí e está em nós. Que lindo, né? E aprendendo a se conhecer, estabelece um novo aprendizado, que é o quê? Aprender a viver.